A jornalista Cristina Serra se despediu da Folha de São Paulo e eu quero ressaltar aqui alguns pontos no texto dela. Primeiro, falar uma coisa que não está aqui no texto, mas é importante para as pessoas saberem. A Cristina estava fazendo desde 2020 a coluna mais corajosa dentro da Folha de São Paulo. Corajosa porque disse dentro da Folha de São Paulo sobre os riscos de jornais e da grande imprensa fazerem uma cobertura que protege o Paulo Guedes, que protege os desmatadores da Amazônia. Cristina escreveu um livro importante sobre Brumadinho, sobre os desastres naturais. É uma jornalista que se engajou muito, ela já era engajada nessas pautas quando ela trabalhava na Globo, mas acho que depois que ela saiu da TV Globo, da Rede Globo, ela fez ainda trabalhos mais expressivos, como ela mesma fala nessa coluna, resgatando um pouco o eu dela no passado. Então ela saiu da Folha de São Paulo recentemente, ela continua, tá, gente, lá no ICL Notícias. Eu acho que ela tem feito algumas participações também no portal UOL, mas na Folha, a impressão que eu tenho, ela tem uma coluna, inclusive, que ela critica a própria Folha de São Paulo. Eu vou até recuperar aqui para vocês lerem comigo. Mas ela fez uma crítica à própria Folha de São Paulo dentro de uma coluna dela, em que vocês vão poder acompanhar também. Eu vou ler daqui a pouquinho a coluna dela, mas vamos ler primeiro a despedida. Despedida, vou assumir novos desafios, sempre na trincheira pela democracia. E ela foi muito apadrinhada dentro da Folha de São Paulo pelo Jânio de Freitas. Falamos bastante do Jânio de Freitas. Jânio de Freitas está no Poder 360, porque ele foi, inclusive, um dos mentores do Fernando Rodrigues, que é o dono do site. Vou assumir novos desafios, sempre na trincheira pela democracia. Vamos ler a coluna dela. Comecei a escrever na página A2 da Folha de São Paulo em janeiro de 2020, coincidindo com os anos mais tormentosos da vida brasileira desde a volta à democracia, na década de 1980. Eu sabia que passava a ocupar um espaço prestigiado de grande repercussão, mas o que veio a seguir ultrapassou as minhas melhores expectativas. O encontro com os leitores foi uma oportunidade privilegiada de receber críticas e contribuições valiosas que enriqueceram minhas reflexões sobre o Brasil e, sobretudo, me ajudaram a continuar navegando na tempestade furiosa que se abateu sobre nós nos últimos 4 anos. Aliás, a Cris é um compromisso que eu faço com vocês aqui na Folha Democrata. Eu vou trazer ela numa live de 1 hora de política na quinta-feira. Então vocês verão ela aqui nos dando entrevista e conversando um pouco conosco. Foi uma troca tão proveitosa que, por sugestão de alguns leitores, dela nasceu o livro Nós, Sobreviventes do Ódio, editora Máquina dos Livros, uma seleção dos artigos aqui publicados. A coincidência acidental do lançamento da minha despedida não deixa de ser a melhor forma de agradecer a todos que me acompanham até aqui. O livro também é um reconhecimento em relação à lealdade e confiança construída com a Folha. Nesse espaço me permiti refletir sobre o papel do jornalismo nesses anos conturbados, tendo feito críticas, inclusive, ao próprio jornal. Devo dizer que a Folha as recebeu reafirmando seu compromisso irretocável com a autonomia dos colunistas. Eu tive ainda o prazer de participar da comissão julgadora do Prêmio Folha de Jornalismo de 2022, tarefa de enorme responsabilidade diante da excelência dos concorrentes. A soma dessas experiências me proporcionou um reencontro com a garota que fez o vestibular de jornalismo já no longínquo ano de 1979, acreditando na profissão como uma ferramenta para edificação e aperfeiçoamento permanente da democracia. A reconstrução do país vai nos tomar muito tempo e esforço. A extrema-direita constitui hoje força catalisadora de ódios no Brasil. Despeço-me para assumir novos desafios, sempre na trincheira pela democracia. Muitíssimo obrigada a todos e vamos em frente. Excelente coluna da Cris, curta, direta, ao ponto. É uma despedida elegante, inclusive elogiando a própria Folha de São Paulo. Mas ela fez uma coluna muito dura também ao jornal, que foi essa daqui. Inclusive, o meu chefe Kiko Nogueira lá do DCM, ele falou, eu acho que ela não vai durar muito no jornal, e batata, não durou tanto assim. Lula, o mercado e a Folha de São Paulo. É hora de reconhecer as credenciais democráticas do ex-presidente. O mercado fez o possível. Aliás, uma aspas minha. A Cristina, até por ter trabalhado na Globo, ela nunca manifestou o voto dela em candidatos. O Bolsonaro foi tão extremista e tão alarmante para ela enquanto jornalista
que ela fez abertamente uma campanha pelo presidente Lula, pela eleição do presidente Lula. Com todas as críticas que se possa fazer ao novo governo, com todas as colocações que possam, que possam ser postas a essa pessoa que assumiu agora o seu terceiro mandato, com 60 milhões de votos. A Cristina abertamente apoiou a eleição do presidente Lula e isso para ela foi inédito. E ela fez uma crítica ao próprio jornal, levando em consideração essa necessidade que nós temos de defender a democracia. E aí ela diz aqui: o mercado fez o possível para emplacar um candidato de terceira via. Queria alguém limpinho, que saiba usar os talheres para aprofundar a pauta ultraliberal de Paulo Guedes, dono de uma fortuna offshore que caiu em convenientes crescimento nas páginas da imprensa. Como não deu certo agora, em tom de ultimato, o mercado tenta impor a sua própria lógica e agenda Lula, atropelando as dinâmicas inerentes à política, no momento em que o candidato busca ampliar ainda mais a sua base de sustentação, não só para se eleger, mas para conseguir governar um país fraturado que sairá das urnas, na hipótese de ser o vencedor. É lamentável que este jornal assuma, olha que corajosa, esse jornal assuma o papel de porta-voz da insensatez, ao cobrar de Lula o reconhecimento de que a agenda liberal dos últimos anos trouxe avanços duradouros e ao exigir que o candidato indique quem será o seu ministro da Economia. Avanços duradouros para quem? Para alunos que dividem ovo por 4 na merenda escolar, para Miguel de 11 anos que ligou para a polícia em Minas Gerais pedindo comida para a mãe e para os irmãos, para os que estão na fila da carcaça, para os que só conseguem comprar soro de leite para alimentar os filhos, para as crianças que desmaiam de fome em sala de aula. Isso daqui foi uma reportagem da BBC Brasil. Lula não é um desconhecido, nem uma incógnita. Quando governou, respeitou contratos e o equilíbrio fiscal. Fez um passo gigante em direção ao centro, ao trazer Geraldo Alckmin para vice. As adesões de Simone Tebet, de FHC e dos economistas do Plano Real são um reconhecimento das credenciais democráticas de Lula no exato momento em que Bolsonaro afia as garras contra o STF. Jânio de Freitas, mestre e bússola do ofício, assinalou que exigir de Lula nomes de eventuais ministros é pretexto para apoio a Bolsonaro. A estratégia discursiva da falsa equivalência entre os dois candidatos desonra o lema desse jornal, a serviço da democracia, e há uma deslealdade com os leitores que nele acreditam. Cristina chegou lá e fez uma crítica aberta à Folha de São Paulo e é muito corajosa e deve ser reconhecida a coragem da Cris nesse episódio aqui, porque é raro a gente encontrar um jornalista com caráter, tá, gente? Um jornalista com caráter que possa usar a voz desse jeito. A Cristina, ela felizmente pôde usar a voz dela dessa forma e a gente tem o privilégio aí de ler essa coluna que a gente está acompanhando. Vamos acompanhar a Cris aí nos próximos lugares. No ICL ela está fazendo muito bem e a gente acompanha mesmo porque é importante aí ver os colegas se dando bem e acompanhando tudo que está rolando.